Senhoras e senhores, bem-vindos ao nosso curso de liturgia. Espero que de alguma forma Deus possa acrescentar mais aquilo que você já sabe. O pouco que eu posso passar, a gente junta e faz aí um bem bolado, ok? Vamos ao nosso objetivo nuclear do curso. Pastor Cláudio, me avisa quando for para dar um término aí, uma parada. Tá certo? O objetivo nuclear deste curso. O objetivo nuclear do curso, além do que eu já falei para vocês aí naquele momento da apostila, clarificar a prática do culto, liturgia e serviço sob o aspecto antropológico, abrangendo desde a antiguidade, Israel e a igreja, trabalhar os reflexos do culto judaico, a praticidade do culto cristão e o seu desenvolvimento através dos apóstolos, dos patrísticos, da reforma, modernidade e avivamento, como também trazer um paralelo na liturgia wesleyana na história, entender as influências nos cultos da atualidade e suas ramificações, finalizando com a compreensão dos elementos do culto para validar a liturgia dentro do equilíbrio bíblico e ética cristã. O material que eu vou passar aqui agora está nessas coisas que eu te dei. Só não estão nesses quadros, porque se colocar nesses quadros, a apostila vai para 700 páginas. Então está comprimido aí, mas todo o texto, inclusive o texto que está aqui, foi tirado destas folhas. Então você vai se localizar ali. Vai aparecer aqui algo como aula 1, depois anexo, mas é um controle aqui do professor. Mas está aí a matéria. Inclusive já aparece aí aula 1, culto, etimologia e sociabilidade, não é isso? Aparece aí. Ok. Quando se fala em culto, eu tenho que entender a etimologia e a sociabilidade. A razão por que existe esse nome e também a abrangência que este culto tem, que essa forma tem. Porque olha que interessante, durante esses 2000 anos, pelo menos quando começou a liturgia com Cristo lá, nós vamos trabalhar muito bem depois a liturgia de Jesus, não agora. A única coisa que para a igreja ela é inegociável e ela é imbatível, intransferível. Pode acontecer o que vier, haverá um culto. Em qualquer época da história, sendo ela perseguida ou não. Agora mesmo com a questão da pandemia, o que a gente fez? Fez culto online. Não sobrou nem para a internet. O povo de Deus, eu acho que os donos do Facebook devem estar encantados com os crentes, né? Porque, rapaz, o Facebook é culto o dia inteiro. Instagram é culto. E tem gente que gostou do negócio, que aflorou. Tava o vírus embutido do live, né? Aflorou. Aí, rapaz, tem gente que passa o dia inteiro fazendo live. Que bom que está vivo, né? Está live, está vivo, porque o morto não faz live. Então, é interessante porque a igreja, por toda a história, inclusive na história da cortina de bambu, onde é que foi a cortina de bambu? Na China. A igreja na China, hoje, ela é a maior do mundo. São mais de 300 milhões de crentes. É um tapa na cara de todo mundo que tem televisão, rádio e liberdade para evangelizar. Coisa que a China não tem. E eles faziam culto, sabe como? No silêncio. O pastor só falava o nome do hino e todo mundo... E cantavam no silêncio. Que coisa. Então, o culto, para a história da igreja, em todo momento, ele foi algo assim que... E outra, ele continua na glória, não é isso? Onde o culto será eterno. Que coisa linda. Coisa linda. Muito bem. Segundo o dicionário dos significados, culto é matéria de prova. Ok? Matéria de prova. Segundo o dicionário dos significados, eu estou falando agora para depois não ter peso na consciência, depois dá um zero, né? Okay? Culto é um conjunto de ritos que prendem a adoração ou homenagem à divindade em qualquer de suas formas, em qualquer religião, como também a antepassados e outros seres sobrenaturais. Então, olha só, essa definição, ela é o quê? Ela é ampla, sim ou não? Amém, pessoal? Ela é uma definição ampla, porque pode acontecer de alguém cultuar alguém, certo? Alguém cultuar uma pessoa, e acontece mesmo. Nós estamos vendo aí esse mundo aí da internet, como é que é, ok?
a ética geral do termo culto, no sentido amplo da palavra, também é um adjetivo que qualifica aquela pessoa que tem cultura. Ah, sim. Então, o pastor Roberto é um homem culto, certo? Já o pastor Clóvis é um pouquinho mais. Então, ele ficou feliz agora. Você pode também, não significa cultuar, tá? Pode ser. Mas você pode também dizer que a pessoa é culta porque ela instiga o cultivo. Eu fiz uma especialização em julho passado, tem poucos meses, lá em Hastings, na Universidade de Sussex, em Hastings, que era um braço da Universidade de Oxford. E eu fui a Oxford fazer lá meus trabalhos e estava conversando com a minha instrutora, minha orientadora, falando de um livro, de um autor de Oxford, um livro best-seller. Ela falou, o livro está ali tomando café, olha lá, o autor está ali tomando café. O homem estava ali tomando café, o cara que escreveu o livro, ela falou, o livro está ali, você pode chegar perto e conversar com ele, que ele é super acessível. E é um tipo de cultura, eu não prestei um culto, mas reconheci, né, aquele tipo de cultura. Que é instruída, civilizada ou informada, que tem conhecimento sobre vários assuntos. São sinônimos de culto: homenagem, veneração, reverência, admiração, preito ou ilustrado, letrado e sábio. Ética geral do termo ainda, no contexto cristão, agora sim, agora é o contexto nazareno, né? Cristão. O culto pertence só a Deus. Alguém tem dúvida? Amém? Alguém cultua o pastor Manuel aqui, não? Embora seja nosso líder nacional, não é isso? Mas não, ele é apenas um servo de Deus, como nós somos. Então, na igreja nazareno, é inegociável a adoração a Deus. Só Ele serviremos e só Ele prestamos cultos. Amém, igreja? Se é verdade, diga amém. Amém. Aleluia. O único e verdadeiro Senhor, embora haja menções no dicionário significados sobre culto às outras personalidades e divindades criadas pela imaginação humana e sentimento espontâneo antropocêntrico. Quando Israel sai do Egito, qual é a primeira frase que o povo está dizendo na grande avenida? Saindo do Egito, saindo de Pi-Ramsés, indo para Sucote, para atravessar o mar, eles estão dizendo, Shema Israel, Adonai Echad. Ouve Israel, o teu Deus é o único Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Desculpa, eu sou crente, eu me emociono. É coisa de crente. Eu vi aquele povo saindo, pastor Clóvis. Sabe, um filho. Qual era a conversa do povo de Deus naquela época? Oi, pai, tudo bem, filho? Como é que você foi? Ah, pai, vamos fazer a contagem de chicotada. Eu acho que eu consegui mais hoje. Porque eu peguei aquele carrasco egípcio terrível lá. Vamos contar aí. Ih, você tem mais 3 chicotes a mais do que eu. E essa era a conversa. E amanhã, como é que vai ser? Amanhã tem que levantar o lado oriental daquela pirâmide. E aí o fulano morreu porque o tijolo caiu em cima dele. Esse era o papo da família. Mas daquela noite, a conversa mudou. Aleluia. Moisés, o libertador, está entre nós. E o Senhor mandou dizer que quer o seu povo para que lhe preste culto. Aí, ó. Aleluia. Somente ao teu Deus adorarás. Preparem tudo. Vamos sair às pressas. À meia-noite vamos sair correndo daqui. Passe o sangue nos umbrais. É a última vez que veremos esse lugar. Vamos para a terra que emana leite e mel para cultuar ao Senhor. Aleluia. E Deus me faz, pastor Solomão, a primeira universidade do mundo, que foi o tabernáculo. O tabernáculo é didático. Deus estabeleceu para ensinar o povo a cultuar. Olha, gente, é tão importante essa matéria, que Deus, a primeira coisa que Ele fez, foi estabelecer uma universidade. A tipologia que havia nas cortinas, na bacia, no pão do propiciatório, na mesa do pão, né? No propiciatório, na mesa do pão da preposição, olha aí, né? No altar de sacrifício, tudo aquilo, aquela simbologia era para ensinar o povo a cultuar a Deus, porque há muito tempo eles não faziam. E agora Deus está vendo aquele povo sair. Eu pergunto a vocês, qual foi então a grande intenção ali? Trazer um povo para adorar um Deus e um Deus para ser adorado por um povo. Glória a Deus. Liturgia, culto. E Israel já saiu dizendo, ouve Israel, o teu Deus
é o único Senhor. Glória a Deus. Quando eu vou naquela região, eu choro tanto ali, porque eu fico observando e pensando como é que aconteceu aquele negócio. Tendo em vista o pensamento e a diversidade de comportamento, talvez seja mais fácil afirmar que pessoas cultuam outras pessoas, imagens e a natureza. Porém, entender como povos tão antigos faziam o mesmo, só nos leva a crer que o homem já nasce com este senso de adoração embutido na sua natureza. As pessoas vivem na percepção de algo mais. Pode ser também uma iniciativa empírica. O que é uma iniciativa empírica? É a comunicação sensorial à nossa volta. A gente sente a presença de Deus, do Espírito Santo. Então o homem já nasceu com essa natureza. E essa questão do homem nascer com essa natureza, o que é que você presta bem atenção no que eu vou falar aqui agora? A palavra Deus, lá no hebraico, na verdade é um tetagrama. Eu não quero dar aula de hebraico aqui, mas é só dar tem a ver com a nossa lição. É um tetagrama. E as letras que nós alcançamos na arábica mais próximas é o YH, não é? WH, isso, YH, WH, essa não tem vogal aí. Desculpa, não tem consoante, né? Tem vogal, 4 vogais, não tem consoante. Ou ao contrário? É isso, né? E aí, você não tem lá o A, E, I, O, U, não dá para pronunciar. Por que não dá para pronunciar? Se ele é o objeto do culto, se ele é o centro da liturgia. Porque Deus é tão maravilhoso que é indizível. O mundo em que Ele pertence não tem nada a ver com o nosso, por isso que Ele nos chama. Do que Ele é e o que Ele faz, não conseguimos nem dizer. Então alguém fez uma pesquisa, há muitos anos atrás, um rabino, sobre essas 4 letras no alfabeto. E ele começou a pegar todo o alfabeto hebraico e aproximar o som que aquela palavra emite. É claro que na transliteração chegamos o quê? A Jeová, Yahvé, Iravé, mas essa é uma forma de você poder entender. É uma forma de pegar a linguagem que você não entende por uma que você entende. É transformar ondas eletromagnéticas em hertz, para você entender, você ouvir. Por exemplo, agora está tocando rádio aqui dentro da televisão, você não está ouvindo. Se você transformar um aparelho agora que transforma essas ondas, você vai conseguir ouvir. Então, um rabino, eu esqueci o nome dele agora, Erlin, não vou lembrar o nome dele agora. Ele fez um estudo acurado sobre as letras do alfabeto. E você sabe que essas 4 letras que dizem ser Deus, o som mais perto que ele tentou é o som da respiração. É esse som. Eu vou sentar agora. Quando Deus formou Adão, qual a primeira coisa que ele fez? A primeira coisa que Deus nos deu já foi Ele mesmo. O nome dele já está no teu DNA. Presta atenção. Tem mais. A palavra espírito em hebraico é ruach. O que é ruach? É uma transliteração de um vento. Quando a Bíblia fala todo ser que respira, então tudo que respira já está louvando ao Senhor da fábrica. Até o ateu que não adora a Deus, quando ele respira, ele está adorando a Deus. Eita, aleluia. Não vem com essa Deus, não existe. Quando ele fala, já está adorando. Todo ser que respira. A Bíblia diz que Deus falou com Jó no meio de um redemoinho. Era o vento, era ele. A Bíblia diz que veio para Elias o fogo, veio o terremoto, mas Deus falou com ele na brisa. Oh, glória a Deus. Amém, igreja? Jesus soprou sobre o discípulo, não foi? Receba Yahvé. Meu Deus, você está aqui, glória a Deus. Aleluia. Então, quando Cristo morre na cruz do Calvário, qual é a última coisa que a Bíblia fala? Expirou. Está consumado, e logo em seguida, a última palavra que ele fala em vida é Yahvé.
Quando você nasce, lá no berço, quando você começa a chorar, você já falou Yahvé. Eita Deus. Ô pastor, vamos parar aí. Sentindo uma unção aqui muito grande na minha vida, glória a Deus. Eita Deus. Aleluia. Nós já respiramos Deus. Já falamos o tempo inteiro. Por isso que aí você pega aquele texto, todo você que respira louve, aquilo não é uma ordem. Aquilo já está implícito. Se respirou, já está dizendo Deus, Yahvé, que é o som mais aproximado que esse rabino conseguiu chegar nos estudos. Amém, Jesus? Eita, quer glorificar? Fica à vontade aí, amém? Aleluia, glória a Deus. Endoculturação, essa é uma palavra muito pouco falada, né? Endoculturação. Alguém já ouviu essa palavra aqui alguma vez? Endoculturação. Então, ela não é nova não, mas ela é pouco usada, tá? É vocabulário de ninho de águia. É só quem vai lá no ninho da águia consegue ver essas coisas que é estranho pra caramba. Mas ela é interessante, essa palavra é interessante. É endoculturação, está dentro do culto aqui, ó, tá? Todas as vezes em que o homem observa algo maior que ele próprio, possui a tendência em venerar, reverenciar, adorar e prestar um culto, ou no mínimo demonstrar algum temor. Não é isso? Ter e manter uma religião, um objeto de adoração, nada é mais que cultivar um modus vivendi, porque endoculturação é o processo permanente de aprendizado de uma cultura que se inicia com a assimilação de valores e experiência a partir do nascimento de um indivíduo, até se completar o ciclo da morte. Esse processo de aprendizagem é permanente desde a infância até a idade do indivíduo. No caso da endoculturação, eu quero aproximá-la da conversão. Quando eu me converto a Cristo, iniciou um processo de endoculturação que só vai terminar com a minha morte. Aí termina a graça santificadora, começa a graça glorificadora. Então, na verdade, cultuar. Quando você leva a igreja a cultuar, quando você leva o povo a cultuar, na liturgia da palavra, você está criando essa endoculturação. Por quê? Aleluia. Porque Deus é a única pessoa que pode entrar dentro da... Olha, a palavra diz, o Espírito Santo, ele entra na divisão da medula, dos ossos, lá do espírito, da alma, e isso é a verdadeira endoculturação. Porque uma cultura pode se esquecer e pode se assimilar a outra. Eu morei na América 12 anos. Eu tenho muita coisa americana comigo que eu não consigo me desvencilhar. Eu voltei para o Brasil, tento me corrigir, às vezes pregando só para você querer alguma coisa, às vezes para entender. De vez em quando eu mando para meus amigos, conta comigo 24/7. O cara, o que é isso? É uma data? Não, é uma expressão. 24 horas por 7 dias, a hora que você quiser. Então, eu assimilei essa cultura. Agora, eu já liberei outras culturas, mas o Espírito Santo não. Quando ele entra, quando ele faz, quando ele toca, quando ele transforma, você nunca mais é a mesma pessoa. É uma endoculturação. E se o nosso culto, pastor Roberto, não for uma endoculturação, estamos perdendo tempo na igreja. Estamos fazendo um show, um momento de descontração, de entretenimento, de divertimento. E não é um culto. Culto que é culto, a pessoa sai transformada. Ela sai tocada. Ela sai abalada. Ela senta no carro e fala, eu tenho que mudar de vida. Eu sou mais um culto que a pessoa sai de cabeça baixa do que aquela que está dando estrela e pulando. Porque avivamento para mim não é pula-pula não. Se pula-pula, corre-corre, gritaria é avivamento, o show do Luan Santana também é um avivamento. As multidões entram do mesmo jeito em algumas igrejas, como vai nesses shows de Roberto Carlos da vida. E saem pior às vezes. Culto pode ter sim, agitação, a gente pode correr, pular, cantar, mas ele tem que mexer comigo. A cada manhã eu tenho que ser ali tocado por Deus nessa reunião. Jesus tem que estar nos nossos cultos. E nós temos um problema sério com a gente na semântica, porque a igreja do Nazareno, cara, aí ficou difícil para todo mundo. Eu tenho já a obrigação no nome de manter esse padrão mínimo. O nosso padrão mínimo aqui é o Nazareno entre nós. É o mínimo. Amém? Amém? Oh, glória a Deus. Então você muda de igreja para facilitar. Aleluia. Fala a Deus. Fala a Deus. Glória a Deus. Vai apertando, gente. Vai apertando. Vamos agora ver os povos antigos. Mesmo em civilizações remotas ou até mesmo extintas,
Quando nos aproximamos com estudos arqueológicos, ficamos perplexos com tantas descobertas e, em sua maioria, essas civilizações ou povos culturais desenvolveram alguma forma de cultuar alguém ou alguma coisa. Hoje, com tantas informações e divulgação, a vida de uma igreja resume-se em um culto. Então, estudar sobre o culto é uma grande oportunidade, pois é a maior prática do corpo de Cristo na face da terra, a igreja. Faço uma pergunta agora a vocês. Alguém aqui pode pensar numa igreja sem culto? Não, então, sem culto seria um Rotary, seria um clube, seria igreja culto. Amém, igreja? Se resume no culto. Tudo com a gente começa com culto e termina no culto. Sim ou não? Quando Jesus falou assim, eu edificarei a minha igreja, a expressão kahal, que ele usou, kahal significa convocação. Convocação era um verbo, convocar. E, portanto, ninguém dizia assim, eu vou à igreja, aqui, né, building, templo. Ah, o pastor fechou a igreja, o pastor abriu a igreja. O pastor Roberto reformou a igreja. Teve uma reforma aqui, né? O pastor fulano destruiu a igreja, construiu outra. Ah, fulano fechou a igreja. Não, igreja não se fecha, não se destrói. Igreja, no sentido amplo da palavra, somos nós. A convocação. Então, né, no primeiro século, pastor Salomão, ninguém dizia assim, vamos ao templo, porque não tinha templo mesmo. Era um verbo, não era um substantivo, era um verbo. Nós vamos igrejar hoje. E sabe o que eu gosto de ver? Quando estou em Jerusalém ali, sentado, olhando, os irmãos na rua, cara, em Jerusalém, lá no primeiro século, aquela saudade de... Gente, a primeira semana sem Cristo, como é que foi? Primeira semana sem Jesus, que saudade dele, rapaz, de ouvir a voz dele pregar para a gente. Aí os irmãos encontram 2 ou 3 na rua, ô irmão, vem cá, pai do Senhor, irmão, tudo bem? Cadê o outro irmão? Vamos conseguir mais um, por quê? Porque ele falou que se tiver 2 ou 3... Então vamos igrejar hoje? Vamos igrejar na casa de que irmão hoje? Porque ele disse que vai estar lá com a gente, estamos com saudade dele, glória a Deus. Então Jesus era o motivo da reunião, sim ou não? Hoje tem que ser um pregador de fora, um cantor de nome, uma programação. Tem uma frase que eu não coloquei, com medo de ser processado, mas você pode escrever. Por falta de unção, as igrejas inventam programação. Eita, desculpa aí, irmãos. Por falta de unção, igrejas inventam programação. Nada contra as programações, desde quando elas não substituem o culto e nem a unção de Deus. Amém, igreja? Aleluia. Porque vocês sabem ou não que tem igreja que virou entretenimento? Show, teatro, clube, nada contra essas coisas. De vez em quando, eu fui com a minha esposa ver um teatro, na Itália, assistimos o Guarani, de Carlos Gomes, é isso? Guarani de Carlos Gomes? É, isso. O Guarani de Carlos Gomes, no teatro na Europa, eu e minha esposa. Imagina isso, que chique. Mas não era culto, não. Nós estamos precisando voltar, gente. Glória a Deus. Dentro do culto cristão não há o melhor, o maior, a não ser o alvo supremo da reunião. Quem? Deus. O interessante é que na antropologia, a humanidade sempre desenvolveu uma forma de culto. Mesmo antes de Deus instruir Moisés no Sinai em 1550 a.C., as civilizações ao redor possuíam suas formas mais diversas de cultos às suas divindades pagãs. Desde o conto de Gilgamesh, a teogonia de Esídio, os cultos egípcios, o homem manifesta sua deidade pessoal, culminando no coletivo. A academia usa o Gilgamesh para tentar desconstruir a Bíblia. Só que quanto mais eles tentam desconstruir, mais eles constroem. Porque o Gilgamesh faz um conto do reino de Dilmã, tem que ter Dilma, não é? O reino de Dilmã, que um casal lá se degladiou e foram expulsos de um lugar de delícia, é bem perto do Gênesis ali, o que aconteceu. Quando vem Moisés contando, alguém diz, mas Moisés já sabia, pela mitologia daquela época, porque o Gilgamesh está bem antes de Moisés, tempo de Hammurabi, Moisés assimilou no Egito, porque o Egito seguia o código de Hammurabi e tal. Mas peraí, o Gilgamesh não deu detalhes como deu o Moisés na sua revelação. Portanto, isso traz a nós uma aquiescência maior de que o texto e o conto de Moisés é uma revelação bíblica.
Gilgamesh fala de uma coisa assim, e que bom que ele falou, porque realmente aconteceu. Tem aquela tabulinha, aquele tablet que acharam lá em Ebla, de um homem que escreveu assim: lá vem o homem chuva, dizendo que vai chover. Quem era esse homem? Quem era esse homem? Era Noé. Está num escrito fora da Bíblia. Só que não tem a outra tabulinha, a outra tablet contando como é que foi o dilúvio. Porque o cara morreu afogado. Não deu para escrever. Então, isso só vem corroborar. E o pessoal fica se degladiando com essas coisas. Alguém me perguntou: pastor, se Deus é perfeito, ele só faz coisa perfeita, sim ou não? Sim. Deus é capaz de fazer algo imperfeito, como Deus? Tudo que ele faz é? Mas por que a terra sem forma e vazia? Essa travou, né? O que a terra sem forma e vazia se Deus fez tudo perfeito? Ele teve que refazer, recriar a bagunça que ele fez? É porque você está observando do ponto de vista de Deus. Mas eu preciso observar do ponto de vista de quem escreve, no caso Moisés. Moisés está contando, está narrando algo que está sendo revelado a ele, por inspiração, que ele não tem vocabulário suficiente para decifrar o que ele está vendo. Então, que ele viu algo sem forma. Por quê? Porque ele não sabe o que é. Se você nunca viu na vida uma vareta, e eu mostro e falo: escuta, o que é isso aqui? Olha, para mim não é nada. Eu não sei que... Alguém aqui fala chinês? Você fala chinês, pastor? Você lê chinês? Entende chinês? Então, praticamente você é mudo, surdo e cego. Está pegando? Quando Moisés olha, ele decifra algo que ele não consegue entender. A terra sem forma. Por que sem forma? Não é que ela não é deforme. Ele não fala a terra é deformada. É uma forma que ele viu que ele não sabe que forma que é. Portanto, ele tenta falar algo que ele não consegue entender da primeira e tenta fazer com que ele se entenda algo que ele não consegue entender da primeira vez que ele vê. Então ele fala: estou vendo algo, eu não sei qual que é a forma disso aí. Para mim não tem forma, porque as formas que eu tenho, eu não consigo entender. Aí Deus começa a colocar elementos que ele reconhece. Aparece a luz, o sol, as plantas. Aí porque aquilo já era da sua época, ele pôde identificar. Está pegando? Então não é que é assim, forma e vazia. Porque também tem uma tese de que o diabo foi derrubado do céu, caiu na terra, arrebentou tudo. O diabo então caiu feio, hein? Porque está louco. Foi uma queda terrível, irmão. Está até agora zonzo. Então, a questão é a comunicação, a forma como se fala. Quando o profeta fala assim, eu vejo querubins com rostos de homem. Então, tem uma coisa estranha, porque quem foi feito primeiro? O homem ou o querubim? Foi o querubim. Por que ele fala que o querubim tem cara de homem? Não, é o contrário, não é Eita! É o homem que tem cara de querubim. Porque você veio depois. Depende de quando você está vendo quem está falando. É o caso de Gilgamesh. Eu estava na universidade aqui, na Curitiba, aí, sempre tem lá aquele pessoal que se acha, né? Eles se acham pra caramba. Aí, falando sobre ideologia do gênero para cá e para lá e para cá, 2 meses, não aguentava mais. Um dia a professora falou assim: e o senhor não fala nada? Eu falei: não, eu só quero pegar a minha licença. Eu estou 4 anos aqui estudando, quero só pegar a licença. Pode falar à vontade aí. Por que tem preconceito? Eu falei: não, eu já tenho conceito, eu não tenho pré. Como é que é? Eu falei: eu já tenho conceito, muito obrigado. Pode continuar. Mas qual que é o seu conceito? Eu falei: meu conceito é simples. O que a biologia fecha, ideologia não abre. Pelo simples fato do que o concreto se toca e o abstrato não se vê, não se prova. Ela falou: fica quieto então. Aleluia. Desta forma, Deus instituiu o culto entre os israelitas no deserto, onde os elementos, rituais e significados apontavam para Jesus. Hoje a igreja continua realizando os cultos, sendo o quê? Desprovida daquele simbolismo e rituais do Velho Testamento. Uma vez porque Jesus cumpriu totalmente seu propósito, agora ao adorar Jesus, a igreja cumpre o objetivo pleno de sua confissão de fé e devoção a Deus. Assim aprendemos que, independentemente de qualquer credo ou religião, de certa forma, o ambiente em que crescemos e desenvolvemos nossas habilidades será responsável em parte da formação de nossa sociologia e crenças e aptidões. Nesse ponto eu quero gastar
um pensamento. Você já viu o pessoal no Brasil aqui usando, né, o shofar no culto? O shofar é aquele chifre de carneiro, né? E põe o tefilim, e põe aquele outro, né, o talit. E aí tem pessoal que faz bar mitzvah com os filhos, aquelas festas de casamento. Olha, se você faz aquilo por uma questão de simbolismo, para lembrar Israel, é válido. Se você faz aquilo como uma forma de você ensinar ao povo o simbolismo israelense, ok, legal. Mas quando isso faz parte do culto, como ritual de culto, ele não tem o seu local. Não estou aqui desfazendo, não estou aqui criticando. Eu quero que entenda uma coisa. O que Deus deixou para Israel até o exílio foi o quê? A Páscoa, o sábado e alguns cerimoniais que Deus deixou. Depois que acontece o cativeiro babilônico no 8º século antes de Cristo, no 702, e depois o cativeiro, o assírio, né? Depois o babilônico em 532, Israel volta, nós perdemos 10 tribos, volta só ajudar numa parte de Benjamim, para ajudar. O que eles vão fazer? Eles têm que resgatar a cultura. É aí que Deus não está mais falando com profeta nenhum, porque começa o período interbíblico. E aí vai levantar em quem? Os estudiosos, os rabinos, cria-se a grande sinagoga, vai aparecer o Mishnah, o Gamarra, algumas interpretações da teologia hebraica. E nessa evocação de cultura, eles têm que criar alguns simbolismos, alguns objetos de construção de cultura religiosa. Aí tudo bem, isso é válido. Então eles vão ler a palavra, vai ter aquele negócio de colocar na mão, na testa, aí vem as festas, vai acontecer o Chanukah, que é aquela guerra dos macabeus que no tempo do Senhor o óleo demorou mais tempo, e aí eles faz a festa das luzes. Mas são simbolismos que são vistos a partir do cativeiro. Não foi revelação de Deus. Você quer ser igual a Israel? Você quer ver igual a israelita? Primeira coisa, pega uma pedra e corta o prepúcio e fica na cama doendo 8 dias, gemendo lá de dor, sem anestesia. Começa por aí. Porque colocar bandeirinhas aí por aí pulando é muito fácil. Pedra cega, corta lá o prepúcio, segundo a Bíblia, deita lá e fica 9 dias gemendo. Já começou a ser israelita aí, começou bem. Aí sim. Agora, bandeira de Israel. A bandeira de Israel não é aceita por todos os israelenses. Ela é uma bandeira sionista. Ela foi criada em 1918, entre a Primeira Guerra Mundial, quando os sionistas levantaram a bandeira de Israel, criaram a bandeira civil. Nem todo judeu aceita a bandeira de Israel. E o pessoal põe na igreja. Gente, eu não sou contra. Eu estou dizendo que elementos do culto, pastor, não pode ser substituído por aquilo que não é. Tudo bem se um dia eu ver o senhor de tefilim aqui, não vou reclamar não, acho que fica até legal um tefilim aí. Mas se você me falar que é para o culto da Nazareno, eu vou ter que ligar para o pastor Manuel. Meu irmão, não faça isso não, misericórdia. Mas não vai bater bem com os elementos do culto cristão. Até porque Paulo, pastor Salomão, ele fez isso para arrancar o judaísmo da igreja. E a turma está colocando tudo de volta. Então, vou repetir, eu não estou falando mal, eu estou dizendo o seguinte, para elementos de culto, não pode. Eu fui numa igreja que tinha a arca do concerto no altar, e o pastor entrava descalço, a luz apagada, e uma fumacinha saía, ele reverenciava a arca do concerto. Ô gente, tudo bem, quer fazer uma arca do concerto, para a gente ter uma lição, como é que era a arca do concerto, o simbolismo, o que ela representava na construção cultural e religiosa de Israel, é uma coisa. Agora, se é um objeto de culto, nem a cruz, a gente faz isso com a cruz, nem a cruz, geralmente tem uma cruz, a gente nem faz com a cruz. O nosso símbolo aqui é uma pomba com fogo descendo. A pessoa chegaria a reverenciar a pomba com fogo. Não tem. Ali é um símbolo que me lembra a construção da historicidade da igreja. Mas não é um elemento de culto. É ou não é? Não é. Não é um elemento de culto. O elemento de culto nosso é... Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele na aula. Então, analfabetismo histórico dá esse problema. A pessoa vem de Israel e lá ouviu o pessoal passar óleo no tefilim e tocar no tefilim, sair tremendo e tal, e colocando valores em roupas, em cintos, em artefatos que não são elementos de culto. Desculpa, eu tenho que falar, gente, não tem como, eu tenho que ensinar, senão fica uma geração perdida.
Então não sou contra usar, use, coloca a bandeira de Israel, tefilim, faça tudo. Mas não me chame de culto, porque não é elemento de culto. Pode ser uma lembrança. Então, Deus permitiu para Israel para que se construísse, mesmo assim não foi nem Deus, foi depois que os escribas e os rabinos da grande sinagoga evocaram. É o caso da sinagoga. Você encontra uma sinagoga no tempo antes do exílio? Não, vamos lá, Israel Egito, Israel juízes, Israel monarquia única, Israel monarquia dividida. Você encontra alguma sinagoga? Não, a sinagoga vai sair depois, porque o templo foi destruído. Eles têm que ter um local para colocar o Torá, para separar os artefatos do culto deles. Está pegando, gente? A Babilônia, não é isso? Quando Daniel ali tem que se reunir com eles para manter a identidade. Exato, aí nasce a ideia da sinagoga, que a palavra é Bet Knesset, casa de oração, que Jesus menciona lá, quando ele expulsa o pessoal. Misericórdia, ok? Bet Knesset, Bet casa Knesset, de adoração, de oração. Bet Knesset. Por isso não se usa a palavra carral para sinagoga. A gente usa para a igreja hoje. Tudo bem, vamos entender que, mas não é bem isso aí. Aqui é um templo, né? Mesmo o ateu indiretamente adora e não adorar ninguém. Pegou essa frase filosófica. Mesmo o ateu, olha só. Mesmo o ateu, essa frase é minha, tá, gente? Se tiver errado, você me corrija. Vamos lá. Mesmo o ateu indiretamente adora e não adorar ninguém. Por exemplo, a sua alegação à inexistência de Deus é para ele um objeto de culto. Ele não defende isso com todos os unhas e dentes? Você defende Jesus, a igreja, Deus com unhas e dentes? A palavra não defende? Então, porque você crê, não é isso? Você só defende o que você crê, sim ou não? Então, quando o ateu diz, não, eu não sou ateu, não creio, então ele está adorando a sua personalidade e o seu ateísmo. O Deus dele é o ateísmo, então não tem para onde escapar. Não tem. É igual... O ser humano adora e presta culto para aquilo ou aquele a quem submete por reverência. Pessoas cultuam gurus, o corpo, o dinheiro, o jogo, o vício, a política, né? Enfim, quando a pessoa se deixa assumir uma atitude de espiritualidade a alguém ou a objeto, de certa forma, às vezes, indiretamente está prestando culto. Culto é cultivar. Glória a Deus. Um ponto aí. Quando nós entendemos essa linha que nos aproxima, inclusive eu quero falar uma coisa aqui muito séria. Nós temos que ter cuidado com a gente também. Porque às vezes, mesmo dizendo que servimos a Deus, que adoramos a Cristo, mas nós cultuamos coisas com a gente também. Olha, metem pau nos incrédulos que fumam, que se drogam e tal. Mas e os crentes que têm visto de falar mal dos outros? Fofoqueiro, né? Eu não queria descer tanto nível, mas... Eu estou olhando lá, pastor, para o fofoqueiro se tornar tudo intercessor. Então, para contar para Deus. Fofoqueiro intercessor. Nós falamos dos católicos porque estão nas mais esculturas e tal e tal. E os crentes que adoram os carros. Eu não quero levar mais que 5 pessoas porque pode acabar com o meu carro. Vai sujar meu carro. E quer dar a sua casa. Eu não marco culto na minha casa porque o filho daquela irmã vai estragar minhas plantas. Olha, tudo bem, tem que ter zelo. Mas tem hora que vira idolatria. É ou não é? Quando você coloca, então, vamos lavar roupa suja? Vamos lavar então. Amém? Porque nessa capa de crente, a gente esconde muitos deuses de Balaão, de Labão, né? Lá na saída da terra, não é? Eu me lembrei, pastor, quando eu era pastor batista, né, presidente de uma igrejinha ali no bairro da Pavuna, no Rio. Aí eles disseram, pastor, a gente quer falar em línguas, como era tradicional. Eu falei, vocês já falam, já tem a língua grande para fazer fofoca. Quer falar mais em línguas ainda? É, porque você não conhecia a língua do Espírito Santo, né? Não, eu até conhecia, mas na realidade, por uma questão de ética... Ah, tá. É um dom diferente, né? O dom da língua. É, o dom da língua. Tá certo. Ok? Então, vocês entenderam que essa palavra culto, ela é muito abrangente, ela é muito geral. A gente tem que ter esse conhecimento para poder se situar. Amém? Bom, agora eu quero abrir para vocês para alguma participação ou alguma pergunta. Não só perguntar, você pode também participar. Pastor, eu gostei disso, eu não discordo disso, eu achei legal.
Tem uma dúvida? Então pode falar. Manifestar eu não falo, porque manifestar não é bom para crente, né? Ficar se manifestando aí. Mas, sim. Em relação às coisas judaizantes na igreja? Ah, tá. Os objetos judaicos. Uma igreja cristã colocar objetos judaicos dentro para adorar? Então, o ponto é que ninguém aqui é contra o judaísmo, nem os objetos judaicos. Eu tenho muitos amigos judeus e gosto muito, acho legal a devoção deles, embora eles não reconheçam o Messias, mas não me dá direito de substituir os elementos do culto, porque Jesus em si, ali na Santa Ceia, ele era o elemento principal do culto. Ele era o cordeiro, ele era o pão, ele era o cálice, ele era a palavra, ele estava ali. Então, é ele que é o nosso centro de adoração. E nele, todas as coisas foram cumpridas já. Porque até Moisés é didático. De Moisés para cá é prático. De Moisés, do cativeiro a Jesus, agora é fato. Então, nele é plenitude, nele se constitui. Então, quando eu volto para isso, como eu te falei, o pastor colocando... Não, tem até uma igreja, uma ou duas, que tem... As pessoas carregam a arca do concerto na igreja e usam aquela roupa de sacerdotal. Eu até vi ontem, eu estava passando nos canais e vi um pastor se dirigindo à arca e pedindo a arca, que quem tocasse na arca. Eu acho que ele esqueceu que o Uzá tocou na arca e morreu. Ainda bem que essa arca não vale muita coisa, senão o pessoal ia morrer. Se ela valesse, ele estava matando todo mundo, não é? Interessante isso aí. É outro assunto. Mas teria uma ligação de obras da lei, quando Paulo diz que por obras da lei ninguém será justificado, essas coisas? Tem alguma ligação com obras da lei? Olha, isso aí seria um outro viés do assunto. É mais teológico do que do culto assim. Com relação ao culto, com certeza não. Não, com certeza não. Inclusive, Paulo fala em Colossenses, ele fala sobre um culto lá, tremendo, ele exclui todos os elementos da lei, ele se senta na graça, né? Pastor, ia falar uma coisa? Não, esse contexto de se apegar a coisas, né? No contexto asiático, isso é muito forte. Quando eu trabalhei na Índia, há muitos anos, os indianos, mesmo convertendo, Que a rala é. eles ainda querem ter algo para se apegar. Tocar, Então, nessa questão da igreja, falando do Brasil, primeiro, não respeita o sistema cultural, e segundo, estão buscando um amuleto para pegar. Fala de Jesus, mas eles querem algo para pegar, então usam os objetos para se apegar a alguma coisa. É iconoclastia, né? Você precisa do toque. Foi a proposta, quando o barroco, o classicismo nasceu e veio o sistema gótico, a proposta de ver, tocar, ouvir, sentir, faltou a unção, então pegar objeto para atrair o povo. Eita, isso aí é muito interessante. Ok, vamos dar uma pausa então? Uma pausa? Pode ser?